Olha, nós vamos falar com a repórter Gorete Santos. Nós dissemos aqui já hoje que vamos repercutir o caso desse golpe que foi aplicado em uma agência bancária em Teresina durante o fim de semana. A polícia está investigando. A pessoa chega lá na agência bancária, instala um equipamento que vai reter o seu cartão e aí depois ela oferece ajuda. Nesse momento, você é convencida a passar informações pessoais e informações da sua conta e quando pensa que não, tem o dinheiro transferido, os bandidos conseguem lesar a pessoa. A Gorete Santos tem mais informações para nós. Gorete. Pois é, Tiago, esse tipo de crime ele tem ocorrido aqui em Teresina, principalmente na zona leste da capital. Para se ter uma ideia, são cerca de 2 a 3 ocorrências por semana registradas só no 12º Distrito Policial. Ocorre tanto a questão da instalação de um equipamento no caixa eletrônico, que aí acaba copiando as informações da pessoa, retendo o cartão, como também a outra modalidade, que é a troca do cartão da pessoa. A pessoa está ali tentando fazer um saque e um outro chega, se aproxima, tenta ajudar e em tudo isso acaba trocando o cartão sem que a pessoa tenha conhecimento, sem que a pessoa, na verdade, perceba. E aí, diante desse último golpe que ocorreu no final de semana e que a vítima, supostamente uma vítima, ela divulgou a informação através de um áudio por aplicativo de celular, ocorreu um outro problema. Um jovem que presta serviço terceirizado para o Banco do Brasil, acabou tendo a imagem dele divulgada como suspeito de estelionato. A gente conversou com ele hoje sobre isso e também acompanhamos esse trabalho da polícia que vem sendo feito para tentar identificar e prender as pessoas que vêm cometendo esse tipo de crime aqui na capital. Oséias procurou uma delegacia de polícia para prestar esclarecimentos logo que tomou conhecimento que imagens suas estavam circulando em aplicativos de celular e até em sites de notícias como suspeito de aplicar golpes dentro de agências bancárias. O rapaz, de 18 anos, foi filmado quando limpava um dos caixas eletrônicos sem o crachá de identificação. A pessoa o questionou se ele era funcionário do banco e Oséias não deu muita atenção. Ele esclarece o porquê. O serviço que eu faço já é só para fazer a limpeza e continuar. A empresa fala para não conversar muito, só continuar fazendo serviço e pronto. E o crachá? Eu tinha colocado dentro da camisa porque andava de moto e fica debatendo toda hora. Eu esqueci de colocar para fora nesse momento quando eu cheguei na agência de São Cristóvão. Oséias trabalha na empresa há pouco mais de um mês e percorre várias agências em um mesmo dia. Diante da repercussão negativa, agora teme pela própria segurança. Faz medo da população querer fazer alguma coisa sem eu fazer nada. O advogado da empresa, que também o representa, disse que está tomando providências para reparar o dano à imagem do jovem. Nós vamos tomar as providências cíveis, cabíveis, que no caso ele tem direito a uma retratação, ele tem direito a um direito de resposta e inclusive uma indenização, né? E tudo isso nós estamos já reunindo toda a documentação para tomar essas providências. A imagem de Oséias foi divulgada pouco depois que uma mulher teria sido vítima de um estelionatário na mesma agência. Ao usar o caixa eletrônico, o cartão dela teria ficado retido. E o jovem de boa aparência a teria aconselhado a ligar imediatamente para a central do banco para pedir o cancelamento. Mas gentilmente ele se antecipou, ligou do próprio telefone e passou o aparelho para a mulher. Um contato que renderia a ela um prejuízo de R$5.000 em poucos minutos. O golpe foi divulgado em um áudio, também por meio de aplicativo de celular. Quando eu voltei para o caixa eletrônico, eu já não vi mais o rapaz também, né? Quando eu volto para o caixa eletrônico, tinha uma senhora usando. Aí eu perguntei, quando a senhora foi colocar o seu cartão, não tinha um outro cartão aí enganchado, não? Ela disse, não, senhora. Quando ela disse isso, eu caí em mim. Aí eu ligo para o atendimento mesmo eletrônico, né? Eu ligando, no lugar de eu receber, eu liguei. Aí eu liguei e quando eu digitei os meus dados, que eles me deram meu saldo, já tinham sacado 5 mil da minha conta. O golpe tem ocorrido com maior frequência na zona leste da capital. Só no 12º Distrito Policial são registradas, em média, 2 ocorrências por semana. O delegado Ademar Canabrava diz que o golpe não é novo e que, em muitos casos, a quadrilha, quase sempre de outro estado, chega a trocar o cartão da vítima.
Porque esses golpistas são de fora, eles vêm de outra cidade, de outro estado, para praticar esse crime. Ele passa 2, 3 dias, pratica todos esses crimes, vão embora, endinheirado, com bastante dinheiro. Eles fazem uma transação rápida, eles fazem transferência, fazem compra pela internet, e quando a gente consegue identificar as contas, não consegue identificar os endereços. A gente pede a quebra de sigilo bancário de quem foi feita receber as transferências. E, na verdade, são endereços totalmente diferentes. Tem pessoas que têm 2, 3, 4 CPF. Tiago, no mesmo áudio que a gente ouviu aí durante a reportagem, a mulher dava outros detalhes de que por que acabou sendo convencida de que de fato estava falando com alguém do próprio banco. Ao passar o telefone para ela disse que a pessoa do outro lado perguntou se ela estava falando do próprio telefone. Ela disse que não. Então a mulher disse, por uma questão de segurança, você me dá o seu número do telefone que eu ligo para que você me passe os dados pessoais. E assim a mulher fez. Ela deu o número do telefone, a pessoa retornou a ligação, perguntou se tinha alguém próximo dela, ela disse que sim, e ela pediu que ela saísse de dentro da agência para que pudesse falar de forma confidencial fora da agência. Durante isso, ela acabou repassando todos os dados pessoais, os primeiros dígitos do CPF e a própria senha do banco. Quando ela retornou, o dinheiro já havia saído da conta dela. Então, a gente vai ter mais detalhes acerca dessa questão da segurança que devemos tomar ao sacar dinheiro, ao manusear qualquer conta bancária. Agora, como uma das diretoras do Sindicato dos Bancários, a Francisca de Assis está aqui ao meu lado, tem acompanhado também muitos casos desse tipo que tem ocorrido com bastante frequência, não só aqui em Teresina. E aí a gente pergunta que procedimento, na verdade, a pessoa deve tomar diante de uma situação dessa, né? O que o banco, por exemplo, ela ligou, acabou recebendo uma ligação e a pessoa diante de uma situação dessa e se vendo numa ligação supostamente do banco, que tipo de procedimento a agência costuma tomar? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, a gente não pode orientar que todo mundo seja desconfiado de tudo. Mas os bancos não mandam e-mail para cliente, eles não fazem solicitação das informações do cliente, informações pessoais, documentos pessoais, senha, eles nunca fazem esse pedido por telefone. As pessoas precisam estar sempre muito antenadas, dizendo, quando você perceber numa unidade bancária, e especialmente no autoatendimento, onde lamentavelmente os bancos não colocam segurança suficiente e abrem o banco a qualquer hora para o cliente entrar e fazer qualquer operação, é lá que os meliantes estão instalados para, percebendo a fragilidade de um cliente ou a insegurança de alguém que não está conseguindo fazer alguma coisa, também lá eles podem instalar equipamentos que facilitam a prisão do cartão. O banco coloca e disponibiliza telefones do próprio banco na própria área onde está instalada a máquina para que o cliente ligue. Essas facilidades oferecidas pelos bandidos é que você tem que estar sempre antenada. Não posso confiar que uma pessoa de boa vontade chegue aqui e me ofereça um equipamento para eu ligar do telefone dele, desconfie logo quando ele oferecer facilidades, porque aquela facilidade, atrás dela tem alguma coisa que interessa ao bandido que está, inclusive com os compassos que estão acompanhando do lado de fora até. As pessoas, muitas pessoas estão percebendo que cada vez mais a internet facilita essas operações fraudulentas e os clientes ficam cada vez mais fragilizados. Bom, no caso dela, por exemplo, ela colocava que o cartão ficou retido. Supostamente pode ser aquele crime em que a pessoa instala um dispositivo dentro do caixa eletrônico que acaba retendo esse cartão. Isso tem ocorrido também, é possível ocorrer dentro de uma agência bancária? Porque a gente já ouvia falar que isso acontecia, por exemplo, em alguns caixas eletrônicos e em outros tipos de estabelecimentos comerciais. Não há segurança garantida dentro da agência para que isso possa ocorrer? A segurança que os bancos estão instalando é de equipamentos eletrônicos. Quem lida com equipamento eletrônico sabe também a facilidade que tem de redirecionar aquele equipamento e mudar o foco daquela máquina para operar qualquer coisa e fazer qualquer operação numa máquina de autoatendimento. Então, como não tem nenhuma segurança, não tem pessoa física e as máquinas, as câmeras são fáceis de mobilizar, mudar a direção delas, também dentro da agência bancária tem facilidade de instalar equipamentos dentro das máquinas de autoatendimento para fragilizar e para reter e para comprometer a operação e pegar dados de cada um dos clientes que possam estar um pouco mais desligados daquela situação e deixam o seu equipamento. Primeira providência,
ficou preso o cartão, imediatamente você liga para o cartão e você tem que ter o número do banco que lhe dá as informações sobre o seu cartão, você tem que ter um 0800 imediatamente para você pedir o cancelamento do cartão. Quando você pede o cancelamento do cartão, as operações que acontecerem a partir dali são responsabilidade do banco e o banco vai ter que assumir a responsabilidade junto ao cliente. O Tiago tem uma pergunta do estúdio, pois não, Tiago? Isso, Gorete, é que a gente está aqui em uma dúvida. A pessoa disse que foi lesada em R$5 mil. Agora, a gente não consegue sacar R$5 mil assim, especialmente no final de semana de uma vez. O que pode ter sido feito? Foi transferido o dinheiro da conta dessa pessoa para outras contas? Como foram informados todos os dados da conta, ele pode fazer uma operação eletrônica pelo computador. E aí, sendo pelo computador de um hacker, ele vai flexibilizar o valor, que os bancos estabelecem valores pequenos para serem liberados durante o final de semana. Mas se for um valor maior, eles podem fazer essa operação através da internet. Ou seja, não necessariamente ele efetuou o saque na mesma agência naquele mesmo momento. É muito provável que ele tenha feito essa transferência através de um computador e não da máquina do autoatendimento. Ok, quero agradecer então a Francisca de Assis, que é diretora dos sindicatos bancários, trazendo essas informações esclarecedoras para a gente. Fica o recado então, Tiago, jamais, em hipótese alguma, aceitar a ajuda de um estranho. Tiago.